Olá, seja bem-vindo a mais uma discussão de caso clínico. Nessa apresentação, eu vou discutir com vocês um estudo radiográfico da mão direita nas incidências póstero anterior oblíquo e perfil ou lateral da mão. Bom, vamos revisar a anatomia radiográfica e avaliar, através de busca ativa, por algum tipo de lesão traumática aguda. Eu gosto de começar pela incidência póstero anterior, já que é uma incidência frontal da mão e nós conseguimos avaliar todas as estruturas ósseas e as suas relações articulares. Bom, na incidência da mão em PA, a gente começa avaliando o terço distal do antebraço, a região do punho, da articulação do punho ou articulação do carpo. Aqui nós temos o rádio distal, a una distal. E aqui nós temos uma articulação chamada rádio ulnar e rádio cárpica, tá? Já que aqui nós temos os ossos do carpo. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Então, olha a relação do rádio com a una e do rádio com os ossos do carpo. Aqui a gente tem o processo estiloide radial, aqui, e o processo estiloide ulnar, daqui. Em relação aos ossos do carpo, nós temos uma fileira, que seria a fileira proximal e a fileira distal. E olha que interessante, nós temos alguns arcos aqui, tá? Um arco e o outro arco. Seriam os arcos sobre as relações articulares dos ossos do carpo. Então nós temos aqui na fileira proximal o escafoide, tá aqui o semilunar, piramidal e o piciforme. E aí, a fileira distal, nós temos o trapézio, o trapezoide, o capitato e o amato. E aqui nós observamos o âmulo do amato. Então, essa é a relação articular dos ossos que compõem o carpo. Bom, subindo um pouquinho mais, agora a gente já observa a região do metacarpo. Então, aqui a gente tem os ossos longos, o primeiro metacarpo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto metacarpo. E aí nós temos uma epífise proximal, uma diáfise e uma epífise distal, já que esse é um osso longo. Nós já caracterizamos aqui, a presença de uma solução de continuidade na diáfise do quinto metacarpo, inclusive associado a um aumento de volume das partes moles. Então, esse paciente ele já apresenta aqui uma fratura incompleta da diáfise do quinto metacarpo. Aí, em relação às falanges, nós temos no primeiro quirodáctilo, que toda essa região que a gente chama de quirodáctilo, falange proximal, falange distal, e aqui a presença de um osso sesamoide, tá? Um osso supranumerário, que também tem outro, mas que não são alterações. Aí, do segundo ao quinto quirodáctilo, nós temos falange proximal, 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 intermédia, 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 intermédia e distal. Distal, distal, distal. Todas essas falanges, elas também são divididas em 3 segmentos: epífise proximal, diáfise e epífise distal. Bom, então essa incidência póstero anterior. A incidência oblíqua, a gente inclina 45 graus
a mão e a gente consegue observar uma relação entre os ossos do metacarpo e o carpo. Então, olha aqui, principalmente na busca por deslocamentos ou luxação articular. E aqui a gente caracteriza melhor também a fratura, né? Uma fratura aqui incompleta, com ruptura de uma cortical, certo? Sem um desvio significativo, mas associado a um aumento das partes moles. A incidência em perfil, ela vai agregar muito pouca informação em relação à mão, ou seja, os quirodáctilos. Por quê? Porque existe uma grande sobreposição óssea. Entretanto, ela é muito útil para a avaliação da relação articular do rádio iuna e do rádio com o carpo, principalmente aqui o semilunar, o escafoide e o capitato. Então a gente mantém aqui uma boa relação articular dos ossos do carpo.